Diego, olha, tem duas grandes vertentes, a gente vem repisando isso, vamos repetindo isso desde que começou, né, a tragédia. Tem quem ganhe dinheiro, quem quer fazer um cascalho de forma oportunista, com fake news, né, distribui fake news para, inclusive, tirar pessoas de um lugar, falar, ó, tá vindo uma inundação, ou isso ou aquilo, para poder roubar, né? E há aquelas fake news que surgem simplesmente por motivos políticos, né? Ou seja, a pessoa quer atacar o governador Eduardo Leite, um prefeito especialmente, ou principalmente, neste caso, o governo federal, o governo Lula, e aí estão distribuindo fake news, né? Então, eu tenho um ponto interessante, porque é o seguinte, né? Essa divulgação de desinformação sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que tem sido vasta, né? E que desinformação que dificulta o atendimento às vítimas, ou seja, o panaca que distribui fake news, além de tudo, está colocando em risco a vida das pessoas que estão lá, né? Claro, ele não se importa. Se ele não se importa em matar a verdade, o próximo passo é literalmente deixar pessoas à míngua, né? Mas essa distribuição de fake news é alimentada pela percepção inicial de que a reação do governo Lula sobre a tragédia foi bem avaliada, né? Inclusive, a pesquisa Quest de hoje trouxe alguns dados interessantes, né? Mostrando que a ajuda ao Rio Grande do Sul aparece como uma segunda notícia positiva sobre o governo Lula, que foi mais vista, ouvida e lida, né? Só perde para a questão do aumento do Bolsa Família. Ao mesmo tempo, a Quest aponta que a avaliação geral positiva do governo Lula na região subiu de 25% para 34% entre fevereiro e maio. É claro que ainda é muito cedo para dizer que isso é uma subida real, que digamos, uma subida com substância, que é capaz de se manter, ou foi só um repique. Mas o fato é que existe essa percepção, né, que houve uma resposta rápida, e o que acontece é que adversários políticos da presidência do presidente Lula, né, começaram a fazer o quê? Ao invés de todo mundo se juntar e falar, não importa, não importa, o que importa agora é o bem da população, não. Começou a gerar notícia falsa para atacar o governo. E que aqui, o governo aqui não tá botando dinheiro, o governo aqui está negando tal coisa, o governo aqui está bloqueando tal coisa, e essas notícias começaram a circular. O objetivo de boa parte desses ataques, né, dessas mentiras que bombam, né, inclusive por parlamentares da oposição, né, é que acaba dificultando todo esse processo que está sendo tocado agora no Rio Grande do Sul, né? Neste campo, o Diego, as percepções são importantes, né? E como existe essa possibilidade do governo Lula, ou de outros governos, saírem de forma positiva devido às suas ações, né? Então o pessoal está vindo para cima e atacando, ainda mais na comparação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que diante das chuvas que assolaram o sul da Bahia no final de 2021, matando dezenas, o que ele fez? Visitou rapidamente a região, depois, inclusive, teve agressão a repórteres que estavam acompanhando o caso, foi um horror, e aí depois ele correu para quê? Para se divertir com um jet ski no litoral de Santa Catarina, enquanto os baianos continuavam morrendo embaixo da água, né? Então foi uma situação grotesca. Você tinha as imagens do pessoal morrendo e do outro lado o Bolsonaro, tipo, divertindo-se de jet ski no litoral da Bahia. Então é o seguinte, ó, enquanto servidores públicos e voluntários estão lutando neste momento uma guerra para resgatar famílias, encontrar corpos, reconstruir pontes, levar água e comida, tem uma parte da extrema-direita que está em outra guerra de narrativas, a fim de reduzir a importância do peso do poder público na resposta, sendo que é importantíssimo o Estado. Voluntários são importantes, mas você não resolve o tamanho dessa equação sem o Estado. E quando eu digo Estado, é o Estado, que é governo federal, governo estadual, prefeituras, né? Por que o pessoal está tão preocupado? Porque a região sul é uma fortaleza de votos bolsonaristas. Então, ao invés de eles se preocuparem com a vida dos bolsonaristas, não, dos bolsonaristas e não bolsonaristas que moram na região sul, o que eles estão fazendo? Eles estão bombando fake news para tentar atrapalhar os resgates e, assim, atrapalhar a própria visibilidade e a imagem do governo, né? Ou seja, atrapalhar a imagem do governo Lula é mais importante do que garantir o bom fluxo de atendimento no sul do Brasil. No final das contas, só para terminar, essa batalha, existe uma batalha que vai ser decisiva nessa percepção final da população sobre o que de fato ocorreu, essa batalha de narrativas, né? E ao que tudo indica,
ela vai terminar independentemente dos fatos. Tal como ocorreu na pandemia de Covid-19, seus 711 mil mortes, esses guerreiros da mentira, né? Poucos se importam com quem vive, com quem morre, com quem se estrepa, com quem tá, tipo, tá ao relento. O que importa para eles é destruir o inimigo. Verdade, Sakamoto. E aí até nas nossas redes sociais eu trouxe uma fake news que estava sendo compartilhada de que o governo, e aí, independentemente de qual governo seja, mas é uma notícia falsa, né? De que o governo tinha investido dinheiro no show da Madonna e não estava mandando recursos para o Rio Grande do Sul. Era uma comparação. E falando em Madonna, também isso apareceu no debate lá numa comissão da Câmara. O pastor Henrique Vieira estava falando sobre doações que o Felipe Neto fez para o influenciador, né? Felipe Neto, comunicador, fez para o Rio Grande do Sul, e aí alguém falou, e a Madonna, né, que não tinha nada a ver, quer dizer, as pessoas estão realmente pouco preocupadas, como disse o próprio deputado Henrique Vieira na comissão, né, com o que ocorre no Rio Grande do Sul. Eles querem polemizar, né, eles querem trazer o assunto, usar esse assunto para trazer engajamento para eles próprios nas redes sociais. Não querem ajudar ninguém, né, Sakamoto, querem confundir, na verdade, e pensam em si próprios. E o problema é que aquela coisa que a gente viu, isso aconteceu, isso não é novidade, Diego. Exatamente, isso não é novidade. Na pandemia é a mesma coisa. Com o objetivo de tentar garantir uma proteção à imagem do negacionismo de Jair Bolsonaro na pandemia, a galera, na verdade, fez horrores, contou mentiras. Vamos lembrar, tivemos mentiras sobre o quê? Sobre vacina. Vacina salva vidas. Lembra, a gente passou ano brigando com negacionistas que diziam que vacina matava, que a gente teve o quê? O pessoal exatamente com o objetivo de garantir, de garantir que ele não perdesse força política, né? Bolsonaro, força na economia e, portanto, na política, o Bolsonaro fez, falou, não, é uma gripezinha, é uma bobagem, né? E a gente viu as pessoas morrendo, ou seja, não é de agora. A gente está vendo, neste exato momento, a repetição de um modelo de mentira difundida que foi utilizada na pandemia de Covid-19. As pessoas, naquele momento, inclusive, vamos ser sinceros, agora o Rio Grande do Sul vive uma tragédia sem precedentes, mas nos últimos anos, a gente, como humanidade, como país, vivemos uma tragédia sem precedentes. 711 mil pessoas morreram. O país ficou trancado por ano, né? E aí o que aconteceu? Para quê? Para não morrer mais, senão teriam sido milhões, né? E você teve um monte de mentira para quê? Para forçar as pessoas a irem para a rua, para quê? Para não atrapalhar a economia, não atrapalhar a reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou perdendo por muito pouco, a bem da verdade, né? Mas o fato é que essas mentiras contadas nunca se importaram com a vida dos brasileiros. Todos nós perdemos alguém na pandemia e talvez não tivéssemos perdido se as pessoas não tivessem contado tantas mentiras, erodindo as ações e as medidas de prevenção, as medidas de isolamento. Poderíamos ter pedido uma pandemia menor, né? Se não tivéssemos tido tanta mentira. Da mesma forma agora, né, a impressão é que poderíamos ter um resgate, um processo de acesso a alimentos muito mais fácil se não tivesse esse tanto de mentira circulando.